Olá! Hoje a gente vai desvendar o que é um AVC, o famoso acidente vascular cerebral. Mas não vamos tratar como se fosse uma coisa só. Pelo contrário, vamos contar a história de dois ataques que acontecem no cérebro, sabe? Eles são bem diferentes, cada um com sua própria causa e, o mais importante, com um tratamento totalmente distinto. Para simplificar tudo desde o começo, vamos usar uma analogia bem fácil. Pensa num sistema de vasos sanguíneos do cérebro como se fosse um encanamento. O AVC isquêmico é tipo um entupimento, sabe? Um bloqueio que para o fluxo de água. Já o AVC hemorrágico é como um cano que estoura e começa a vazar por todo lado. Guardar essa diferença é a chave para entender todo o resto. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos entender o que é um AVC de forma mais geral. Depois, a gente mergulha no entupimento, o isquêmico, e em seguida no vazamento, o hemorrágico. Aí vamos ver por que essa diferença é tão crucial na hora de tratar. E para fechar, a gente fala um pouco sobre prevenção e recuperação. Vamos lá, então. Um AVC, na sua essência, é um ataque direto ao cérebro. Ele acontece quando o suprimento de sangue, que é vital para alguma parte do cérebro, é cortado ou então muito reduzido. E aí, sem oxigênio e nutrientes, o tecido cerebral começa a morrer. E aqui está o ponto central. Apesar da gente usar o nome só, AVC, na verdade, ele se divide nessas duas categorias gigantes e bem diferentes de emergência médica. Ou alguma coisa entupiu o cano, ou alguma coisa rompeu o cano. Simples assim. Vamos começar pelo tipo que acontece mais vezes, que é o AVC isquêmico. Lembra, esse é o nosso entupimento no sistema. Para a gente entender as causas, os profissionais da saúde geralmente usam uma estrutura bem simples, que gira em torno de um número-chave. Pois é, os médicos costumam pensar em 5 grandes caminhos, 5 mecanismos diferentes que podem levar a esse entupimento no cérebro. E aqui estão elas. Calma, não se assusta com os nomes. A maioria deles, tipo tromboembolismo ou cardioembolismo, quer dizer basicamente que um coágulo de sangue se formou em algum lugar, tipo no coração, e viajou até o cérebro onde entupiu tudo. Outros, como a aterosclerose, acontecem quando os próprios vasos do cérebro vão endurecendo e fechando. Aliás, vamos fazer uma pausa para definir esse termo que é super importante. Aterosclerose. Pensa assim, é o endurecimento das artérias por causa do acúmulo de placas, tipo gordura e outras coisas. Essas placas podem rachar e formar coágulos. É um fator de risco bem comum para o AVC isquêmico. Mas olha que interessante, tem uma exceção a essa regra do coágulo. A tal isquemia de zona de transição não é um entupimento num ponto específico. É mais como se a pressão da água no sistema todo caísse, sabe? E aí falta sangue justamente nas áreas mais distantes e vulneráveis do cérebro. É um detalhe bem importante. Agora, vamos virar a página e ir para o outro lado da história, o AVC hemorrágico, o nosso cano estourado. Aqui o problema não é a falta de sangue, mas sim o excesso dele, e no lugar errado. E, curiosamente, o número 5 aparece de novo. Organizar as causas do AVC hemorrágico desse jeito também ajuda bastante a gente a lembrar das informações, a fixar o conteúdo. Então, vamos lá para as 5 causas mais comuns dessa segunda categoria. Presta atenção em como elas são totalmente diferentes daquelas que a gente viu para o entupimento. Olha, a causa mais comum de todas é a pressão alta descontrolada, que força tantos vasos que uma hora eles não aguentam e rompem. Mas também pode acontecer por causa de tumores ou por malformações vasculares, que são tipo uns defeitinhos de fábrica nos vasos que os deixam mais frágeis. E por falar em malformação vascular, um exemplo clássico que todo mundo já ouviu falar é o aneurisma. Imagina uma bolha bem frágil na parede de um vaso. Se essa bolha estourar, pronto, causa um sangramento gravíssimo. E mesmo dentro da categoria do sangramento, ainda tem uma diferença super importante, que é a localização. O sangue pode vazar direto para dentro do cérebro, que é a hemorragia intracerebral, ou pode vazar no espacinho que fica em volta do cérebro, que é a hemorragia subaracnoide. São detalhes complexos, mas essenciais. E se você é estudante e quer se preparar de verdade para dominar esses detalhes, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Então, chegamos ao ponto crucial. Entender o tipo de AVC não é só para saber o nome certo. Isso define um plano de tratamento completamente diferente. Na verdade, as abordagens são totalmente opostas. Então, imagina a cena. Um paciente chega na emergência com todos os sintomas de AVC.
Qual é a primeira, a mais crítica pergunta que a equipe médica precisa responder antes de fazer qualquer coisa? E essa tabela mostra a diferença de um jeito brilhante. Para um entupimento, o objetivo é desentupir, então se usam remédios para dissolver o coágulo. Agora, para um sangramento, esse mesmo remédio seria uma catástrofe, porque ia fazer sangrar mais ainda. O tratamento é literalmente o contrário um do outro. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Em um caso, a equipe médica corre para dar remédios que afinam o sangue. No outro caso, a primeira coisa a fazer é tirar esses remédios imediatamente para tentar parar o sangramento. Mas, independentemente do tipo de AVC, seja o entupimento ou o sangramento, os objetivos de evitar um novo episódio e de se recuperar a longo prazo, esses sim, são bem parecidos. A jornada de recuperação depois de um AVC é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. É um trabalho de equipe, que envolve fisioterapia para reaprender a andar, terapia ocupacional para conseguir fazer as tarefas do dia a dia de novo, fonoaudiologia para recuperar a fala. É um processo intenso, mas que faz toda a diferença. E claro, o melhor caminho é sempre a prevenção. A gente fala em prevenção primária, que é para evitar o primeiro AVC, controlando coisas como pressão alta e colesterol. E tem a secundária, que é para quem já teve um AVC não ter outro. E assim a gente termina. Agora ficou claro que saber a diferença entre um entupimento e um cano estourado no cérebro é uma questão de vida ou morte na hora do tratamento. Mas a verdadeira pergunta que fica é: como a gente pode cuidar do nosso encanamento para que nada disso aconteça? Essa é a chave da prevenção e um ótimo ponto de partida para a gente cuidar melhor da nossa saúde. Até a próxima!